Glória a Deus. Mateus capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo de número... Eu quero ler com vocês, porque já foi lido do 5 ao 13, eu quero repetir o versículo de número 10 ao 13. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque isso aqui é o auge do que eu quero falar na conclusão da minha mensagem. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, meu Deus do céu, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Tudo bem. Voltando ao assunto do enfermo, o texto diz: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Você pode dizer um bonito amém? Então pode se assentar. Chegando junto ou ficando para trás? Esse é o tema da minha palavra esta noite. Chegando junto ou ficando para trás? Eu sei que quando a gente leu aqui parece que embola a cabeça, porque o texto é meio complicadinho aí para entender, mas vai dar certo já já. Vamos lá. Meus irmãos, quem crê que Deus tem uma palavra para nós essa noite? Preste muita atenção, você vai precisar de estar muito atento ao que eu vou falar, para você entender o meu raciocínio. Eu procurarei ser o mais simples e o mais prático possível para a interpretação deste texto. O episódio que nós estamos diante dele aqui, eu resumiria esta história com menos de 2 minutos, somente contando para vocês o que aconteceu aqui. Coloca na tela para mim, só para a gente resumir. Capítulo 8, do 1 ao 4, Jesus cura um leproso, purifica um leproso. Do capítulo 8, do versículo 5 ao versículo de número 13, nós encontramos uma história. Olha só aqui para mim, pode deixar o telão, olha só aqui. Nós encontramos uma história, aparentemente, que dá para contá-la com menos de 2 minutos. Qual é a história, pastor? Um centurião chega perto de Jesus e diz: Senhor, eu estou com um empregado lá em casa, um servo lá em casa. Olha as características dele. Ele é paralítico, mas ele está terrivelmente atormentado. O senhor podia resolver esse problema para mim, o senhor podia curá-lo. E aí, sabe o que Jesus falou? Estou indo lá agora para curar ele. Eu vou lá agora. E quando Jesus disse, estou indo lá, o versículo 8 diz que ele disse: não, Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. O Senhor vai falar apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Aí, quando Jesus ouviu esta palavra, a gente vai para o versículo 9, ele seguiu dizendo para Jesus: olha, se o Senhor disser uma palavra vai resolver, por quê? Eu sou autoridade, e se eu tenho pessoas ao meu comando, e se eu disser para um comandado meu, vai ali, ele vai. Se eu disser para ele, vem aqui, vem, faz isso, ele vai fazer. Então, se o Senhor der o comando de uma palavra, o que o Senhor falar também vai acontecer.
Aí, irmãos, muda-se o assunto, porque Jesus volta a falar não do menino que está doente, atormentado e paralítico. Jesus agora tira o foco do menino e foca em quê? Na fé do centurião. E diz para ele o seguinte: olha, eu vou dizer para vocês que estão aqui me seguindo, viu? Em verdade, eu digo para vocês que nem toda a nação de Israel eu encontrei uma pessoa com tanta fé como esse centurião. Aí Jesus parte para um outro assunto que não tem nada a ver, que é o versículo de número 11. Jesus disse assim: aparentemente não tem nada a ver com o paralítico nem com o atormentado. Jesus disse assim: ó, eu quero dizer para vocês que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e vão chegar lá na mesa de Abraão, na frente de vocês no reino dos céus. E muitos dos que fazem parte, que deveria fazer parte do reino, que eram os judeus, serão lançados no lago de fogo, serão lançados lá onde haverá tormenta, ranger de dentes, porque ficarão para trás. Terminou o assunto. Jesus falou com aquele homem no versículo 13, e diz a palavra do Senhor: você pode ir embora, seja feito de acordo com a sua fé. Ele foi embora, o criado foi curado e acabou a história. Amém? Podemos dar a bênção apostólica e ir embora? Não. Vamos analisar o texto então. O que nós temos aqui? Alguns pontos que eu anotei. Vou ver se eu consigo ler o que eu escrevi agora à tarde ali na minha mesinha. Mas vamos lá. Veja bem, esse episódio traz um acontecimento de um grande milagre, mas ele traz atrás, não é redundância não, né? Traz no oculto desta história uma lição de quem estava tão perto, ao mesmo tempo estava tão longe. E é isso que é a minha preocupação: como é que pessoas que estão tão perto, ao mesmo tempo elas estão tão longe, um passo do céu e caindo no inferno. É muito duro o que eu estou falando aqui, mas é isso que eu vou falar esta noite, sobre isso. Aleluia. Primeiro eu quero localizar você no texto. Jesus está na sua cidade. Como assim? Jesus nasceu em Belém, fugiu com o pai adotivo e com a sua mãe carnal para o Egito, voltou de lá, foi morar na cidade de Nazaré, viveu em Nazaré até os 30 anos, trabalhando na carpintaria do seu pai adotivo e da sua mãe carnal, né? Vivendo como um ser humano comum, sentindo dores, mau hálito, cheiro forte debaixo do braço, tudo que um ser humano sentia, dor de barriga, dor de cabeça, cansaço, tudo que um ser humano sentia, Jesus como homem sentia, mas nunca deixou de ser Deus. Quem pode dizer amém? Esta é a encarnação. Tudo bem. Quando ele completa 30 anos, que ele começa o seu ministério, o texto de Mateus capítulo 4, versículo 13, diz que: e deixando Jesus Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Não vou entrar em detalhes, mas ele foi morar ali por causa do que estava escrito no Evangelho de Isaías, capítulo de número 9, que diz, versículos 1 ao 2, que ele iria morar nesta região lá da Galileia. Então deixa para lá, mas a terra que foi angustiada, olha para você ver, é entenebrecida, não será entenebrecida para sempre. Ele envelheceu nos primeiros tempos, mas a terra de Zebulon e a terra de Naftali nos últimos dias vai ficar nobre, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Por quê? Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Por que Jesus foi morar lá? Porque Isaías falou que aquela terra que era escura, agora ia brilhar a luz. Por quê? A luz do mundo foi morar lá. Quem pegou? Então está explicado. Essa é forte, né? Então está explicado por que Jesus foi morar lá. Tudo bem. Jesus foi morar lá, e lá ele tinha uma casa. Há pregadores que dizem que ele tinha uma casa muito bonita na beira do mar. Eu particularmente acho que ele não tinha casa na beira do mar, e que a casa era de aluguel ou emprestada, né? Baseado que não tinha onde encostar a cabeça, não tinha e tal, mas deixa para lá. No céu a gente pergunta, não é verdade? Não tem problema. O importante é que ele foi preparar lugar, e lá no céu eu tenho uma casa para morar.
Amém? Então, isso aí não é problema, essa questão que se tinha ou não, mas vai lá. Tudo bem, importante é que ele morava lá na cidade de Cafarnaum. Tudo bem. O segundo ponto que eu quero focar com você é que um centurião foi procurar Jesus. O que era um centurião? Um centurião era um representante romano que tomava conta de 100 soldados, tomava conta de um grupo de 100 soldados. Tudo bem, até aí tranquilo. Jesus teve contato com os centuriões, não é verdade? No livro de Atos, nós encontramos menção 4 vezes de centurião. O mais nobre dele é em Atos capítulo 10, um centurião por nome Cornélio. Não deixa o foco perder aqui do que eu estou falando, vai lá. Era um centurião chamado Cornélio, tomava conta de 100 soldados, que você conhece a história quando Pedro foi lá pregar. Terceira coisa, então eu falei da cidade que Jesus morava, eu falei do centurião. Agora vou falar com você sobre o criado. Eu estava olhando essa palavra criado, porque a palavra criado, lá na sua casa tem criado? Lá em casa tem uns 2 ou 3 criados de madeira, que é aquele que fica na cabeceira da cama. Mas eu não tenho criado que trabalha lá em casa, porque criado aqui, nesse texto aqui, não é aquela mesinha que fica na cabeceira da sua cama. Não, é um empregado, é um servo, é uma pessoa que trabalhava lá. Então, esse centurião vai procurar Jesus e conta um problema não de um filho, conta o problema de um empregado. Eu estava lendo esse texto, irmãos, me deu uma alegria. Esse camarada, esse centurião, era muito gente boa. Ele amava esse empregado, porque ele podia ter pensado, tinha muitos empregados, é mais um que vai morrer, eu arrumo outro. Ele falou, você quer saber de uma coisa que eu vou buscar socorro? Eu gostei da atitude desse cidadão, sim ou não, Sara? Muito bem, ele vai procurar então em Jesus o socorro. Presta atenção que, já colocando na tela para nós, que o capítulo de número 8, versículo de número 6, vai dizer que ele era o quê? Paralítico. Mas ele estava o quê? Violentamente atormentado. Você entende que essa violência que ele estava atormentado era só no seu coração? Ou você acha que ele ficava até agressivo, não obstante sendo paralítico? Você crê que uma pessoa endemoniada, ele pode ser um paralítico que ele movimenta? Porque não é ele que está dando o comando, é o demônio que está no corpo dele que está movimentando ele. É um negócio complicado isso aí. Mas tudo bem, ele é paralítico, mas ele está violentamente atormentado. Ele está, eu não sei o que diria, Aloir, a NVI, se fosse possível você já colocar a NVI para a gente ver. E disse, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Diga comigo, o caso desse empregado era gravíssimo. Tudo bem, agora ele vai até Jesus e ele conta o problema para Jesus. Quando ele conta o problema para Jesus, irmãos, eu preguei ontem lá em Santana, o pastor Daniel estava comigo, o irmão Cleir, que não dá para entender a mente de Deus e o trabalhar de Deus. Porque o Lázaro, irmãos, a Marta e a Maria, eram amigos de Jesus, sim ou não? Jesus hospedava na casa dele, sim ou não? Jesus dormia lá, sim ou não? Comia lá, sim ou não? Eu creio que a Maria, mas a Marta até lavava roupa para Jesus de vez em quando. Eu posso crer nisso, entendeu? Principalmente a Marta, que era mais assim voltada ao serviço, não é verdade? A Maria mais concentrada, né? Assim e tal. Vocês pensaram que eu ia falar preguiçosa, mas não é, porque ela também era trabalhadora, entendeu? Eu penso, irmãos, a Bíblia diz que Jesus amava. Está isso na Bíblia ou não está, pastor Gerson? Jesus amava a Lázaro, amava a Marta e amava a Maria. E não é que o abençoado do Lázaro está doente, Lucas. Está doente e manda chamar Jesus. E não é que Jesus demorou 4 dias para chegar lá e Jesus era assim com eles. Não é que o abençoado do centurião vai procurar Jesus, não é judeu, não é discípulo de Jesus, não tem nada a ver com o ministério de Jesus, é um centurião, é uma pessoa totalmente estranha, cai no cenário de Jesus, pede para Jesus curar. O Lázaro, Jesus falou, vou daqui 4 dias. O centurião, Jesus falou, estou indo agora. É isso aí. É mistério. Entender o trabalhar de Deus é uma coisa. Aceitar o trabalhar de Deus é uma coisa.
Porque ele pode ir agora e curar o Lázaro, mas ele pode ir daqui 4 dias e ressuscitar o Lázaro. Aí eu te pergunto, qual milagre que é melhor, curar o Lázaro ou ressuscitar o Lázaro? Então Deus usa os meus lábios para te dizer, acalma um pouquinho com a aparente demora de Deus, porque o milagre será maior do que o esperado. Se você toma posse disso, levanta esta mão e dá um glória para Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Eu estou sentindo graça aqui. Ele falou, eu vou lá agora. Nesta noite ele tem 2 opções para te responder. Ele pode dizer, você vai sair daqui com a vitória agora, hoje. Ou ele pode dizer, espera um pouquinho, porque vai ser para a glória do meu nome. Vou repetir, espera um pouquinho, porque vai ser para a glória do meu nome. Levante assim a sua mão e dê uma glória para esse Cristo maravilhoso. Adore esse Jesus maravilhoso. Vou dar 30 segundos para você adorar. Se é agora não importa, se é daqui 4 dias não importa. Importa é que Ele vai. Glória a Jesus. Estou ouvindo barulho de línguas espirituais. Tu está querendo colocar data para Deus resolver? Tu está querendo botar hora para Deus fazer? Se tu não fizer até dia tal, o que vai acontecer? Nada, porque Ele continua Deus do mesmo jeito, nunca perdeu o controle, nunca trabalha sobre ameaça, nunca trabalha sobre pressão, trabalha no tempo dEle. Meu Deus do céu. Deus está falando aqui, está falando lá fora. Domingo nós teremos um batismo no Triunfo, e possivelmente serão 3 batizados nas águas só do Triunfo, e um casal que vai ser batizado lá está sendo pastoreado aqui pela internet. Eles trabalham dia e noite e eles estão sendo pastoreados aqui pela live. Vão batizar domingo. Pastor Simar hoje estava falando, né, pastor Daniel? Lá estava falando, pastor Jandel, olha o valor da transmissão, porque Deus está falando aqui e falando muito longe. É só uma questão de tempo. Ele pode dizer agora, mas ele pode dizer aguarda, porque é para que o meu nome seja glorificado. E terça-feira passada foi pregado aqui nesse púlpito pelo pastor Carlos Emael, dizendo que Jesus curou a Maria estava lá, né, quebrando o vaso lá nos pés de Jesus, você lembra? Mas uma coisa interessante que ele falou, né, que Jesus tinha um lugar à mesa. Ele escolheu um lugarzinho para ele. Lá estava Jesus, tinha um lugar para Jesus, tinha um lugar para o Lázaro, tinha um lugar para Maria que estava organizando, que estava molhando os pés de Jesus, e tinha lugar para Marta que estava trabalhando, porque aqui tem lugar para todo mundo, irmãos. Mas vamos caminhar mais um pouquinho para a gente ver. Então aí Jesus tem esta atitude inesperada de todos. Jesus falou, vou lá agora. Irmão, se fosse eu, se fosse você, fala a verdade, o que você falava? Jesus, eu achei, nem pensei que isso ia tão rápido. Não, vamos lá, nosso Deus, agora mesmo. Vamos lá, Senhor, o senhor quer que eu arrume aqui uma carruagem para o senhor levar? O senhor não vamos a pé mesmo. Quando ele viu que Jesus falou que ia, olha aí o versículo de número 8 para nós. Quando Jesus falou que ia, o centurião falou, olha aqui para minha mão. Não, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Não, irmão, quem pegou isso aqui? Eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Agora, irmãos, esse homem declara agora uma coisa fenomenal. Não era judeu, não era discípulo, não tinha nada a ver com o ministério de Jesus, mas esse homem tem uma fé. Ele falou, eu creio no poder da palavra do Senhor. Se o Senhor falar uma palavra, se o Senhor falar uma palavra, o meu criado vai ficar curado.
Eu estava domingo lá em Ribeirão Preto, aí eu estava ouvindo o Josafá, aquele lá de Recife, da igreja do pastor Ailton. Ele canta com um violãozinho aquele hino assim: eu não sei o que ele viu em mim. Quero até aprender a cantar esse hino, achei bonito, né? Ele estava cantando, ele contou que um irmão lá da igreja, lá do Recife, trabalhava num lugar, num lote. E do lado desse lote tinha um terreno muito seco, mas seco, com rachaduras. Ele contou isso lá domingo, um fato verídico. E é o seguinte, ele falou, mas começou a olhar aquele terreno tão seco, e ele viu que tinha uma plantinha com uma flor muito bonita no meio de uma trinca daquele terreno tão seco. Ele falou, mas que coisa incrível. Sabe o que ele fez? Na hora dele ir embora, ele foi lá com uma pazinha, tirou com um pouquinho de terra, botou tudo direitinho, botou numa sacolinha, levou para casa e falou, vou plantar isso lá no meu jardim e vou cuidar dessa flor. Levou essa florzinha para casa, essa plantinha para casa. Irmãos, não é que com menos de 30 dias a plantinha morreu? Aí ele foi orar e falou, Senhor, o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo. Sabe o que o Senhor falou com ele? Eu permiti isso para te provar que quem cuidava dela lá era eu. Eu estou te mostrando isso, que enquanto você está lutando para cuidar, morre. No dia que você deixar eu cuidar, não, eu vou repetir. No dia que você deixar eu cuidar, olha aí, missionárias, pegam esta palavra no mundo que vocês vão viver. O dia que você deixar para Deus cuidar, Deus vai fazer. No dia que você crer no poder da palavra, uma palavra dele resolve. Você fica no pé desse marido, fica no pé dessa mulher, fica no pé desse filho. Você tem que fazer isso, você tem que largar isso, você tem que largar isso. Pega esse menino, joga ele nas mãos de Deus e diz, não vou falar mais nada, a não ser com o Senhor. E eu vou deixar o Senhor cuidar dele. Apenas uma palavra. Não estou conseguindo continuar, irmão, estou querendo ficar aqui. Se Deus falar, o mundo tem que calar diante da voz dele. Vou repetir, se Deus soltar a sua palavra, ninguém segura a palavra de Deus. Se tu disseres apenas uma palavra, o meu criado vai sarar. Isso, pode deixar, eu estou deixando o Espírito Santo falar. Ouça a voz do Espírito de Deus. Aqui na mocidade estou ouvindo jovens falando em línguas espirituais. Aqui no meio, obreiros. Peça ao Senhor esta noite. E diga, Senhor, não precisa nem movimentar muito não, diga apenas uma palavra, e na autoridade da palavra, aquele emprego vai surgir, a porta de emprego vai abrir, a cura da enfermidade vai chegar, a depressão vai embora, esta menina, esse menino vai resolver batizar, apenas uma palavra. Marquinhos, você não consegue achar a letra daquele, eu não sei o que ele viu em mim, você conhece? Como é que ele começa, você sabe? Depois eu continuo, pode adorar, Deus tomou esse ambiente, irmãos.
Deixa eu te dizer, Deus tem o poder de mudar corações. Está escrito na palavra do Senhor, no livro de Jeremias: não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a pedra? Você acha ele aí, Eloir? Esse hino está fervendo aqui no meu coração. Eu não sei o que ele viu em mim. Se puder botar na tela cheia. Eu não sei o que não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, eu sou falho, que eu mereci era mereceu o céu. Então levanta a sua mão. Eu só quero adorar. Falta algo em mim, eu jamais saberei. De uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. O céu desceu aqui, Rabai Ostergias. E o Idarabahandarabashome Calassúria. Apenas uma palavra e o meu criado sarará. Ramacalassúbianahai. Apenas uma palavra e a enfermidade vai embora. Apenas uma palavra e a família restaurada. Apenas uma palavra e o câncer vai embora. Apenas uma palavra e a depressão vai embora. Apenas uma palavra e o ministério volta a ter brilho. Olha Deus me usando aqui. Sabe por que não está dando certo o teu ministério? Porque ele perdeu o brilho do Espírito Santo de Deus. O que dá brilho ao teu ministério não é o teu esforço, é a unção do Espírito de Deus em você. Eu só quero adorar. Em mim eu jamais saberei. Uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Orebara shore abakasu yabaha. Segura aí. Só mais uma vez, levante assim a sua mão direita comigo para o céu. Eu só quero, bem suave. Eu só quero adorar.
por isso estou aqui. Falta algo em mim, eu jamais saberei. Tudo que tem Ele me deu. Muito bem. Eu não estou conseguindo continuar. O Espírito de Deus está me segurando aqui. Deixa Deus usar os meus lábios. Você não precisa de ver para Ele fazer. Apenas uma palavra faz Ele fazer. O milagre acontece. Apenas uma palavra, o milagre acontece. Você precisa sentir o que a gente está sentindo aqui, crente. Até quando você vai contentar com essa vida espiritual fria, sem lágrimas, sem arrepio? Agora eu vou continuar, porque eu tenho autoridade de Deus para falar isso aqui esta noite. Quando Jesus vê isso, vê essa atitude desse homem, aí o que Jesus fala no versículo de número, quando ele disse, se o senhor disser apenas uma palavra, o meu criado sarará, no 9, né, Aloia? Aí no 10, Jesus falou, maravilhoso-se Jesus. Presta atenção na palavra maravilhoso. Sabe quando você fica maravilhado com uma coisa? Olha aqui para mim, você não pode perder nada, ó. Jesus ficou maravilhado. Uau! Nem em Israel eu vi tanta fé como eu estou vendo nesse homem. Aí Jesus vai para o versículo 11 e diz o seguinte, ó. Sabe o que eu quero dizer para vocês? No versículo 10 ele falou, nem em Israel eu vi tanta fé. E aí antes de partir para o 11, porque Jesus viu que nem Israel não tinha tanta fé, aí Jesus falou, o que vai acontecer é que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e vão assentar na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó lá no céu, na frente desses aqui, que tem um monte de promessa e um monte de privilégio, e gente que não tinha nada a ver com tudo que eles têm, vão estar lá na frente deles. Alguém começou a entender o que eu estou querendo explicar? Isso quer dizer que eles estavam tão pertinho de Jesus, e Jesus falou, vai ter gente que vai chegar na frente de vocês. Aí eu vou explicar alguns privilégios de Israel, irmãos. Só rapidamente, porque eu não quero me deter muito aqui, se a gente passaria muito tempo. Olha o cenário histórico, o privilégio de Israel. Aí eu vou pedir o apóstolo Paulo para nos ajudar. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5. Olha o que está escrito. Olha o que Paulo fala a respeito de Israel. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Versículo de número 2. Eu tenho grande tristeza e dor no meu coração. O que Paulo está falando? Que eu tenho tristeza e eu tenho dor. Por causa de quê? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Não tem esse versículo ainda. Que são meus irmãos segundo a carne. Isto é, eu poderia abandonar esse negócio de Jesus, esse negócio de evangelho, para me ficar do lado de vocês que são judeus. Aí ele começa a explicar o privilégio dos judeus. Quais são? Israelitas, tem adoção de filhos, tem a glória de Deus, tem concertos. Concerto aqui é de aliança, de pacto. Gente, está todo mundo comigo aqui? Tem alguém dormindo? Não, né? Está profundo o que eu estou falando aqui, hein? Paulo está dizendo, ó, israelitas, descendentes de Israel, aquele que luta com Deus e vence. Number 1. Número 2, a adoção de filhos. O Senhor foi lá e chamou Abraão e disse assim, ó, eu tenho um negócio com você. Número 3, através de vocês, judeus, Paulo está dizendo, a glória de Deus se manifestou.
Manifestou no Sinai, manifestou pelo deserto, manifestou, foi manifestando até manifestar em Jesus. Então vocês eram israelitas, são israelitas, vocês têm a adoção de filhos, vocês têm a glória, vocês têm os concertos. Esse concerto aqui é de aliança, de pacto, isto é, a lei veio através de vocês. O culto que eu recebo, Deus recebe, é vocês que tinham o direito de prestar esse culto para mim. Olha que privilégio. E ademais disso, vocês têm promessas. Põe o 5. Dos quais são os pais, isto é, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E outra coisa, através de você veio Jesus, segundo a carne, o qual é Deus bendito sobre todos nós eternamente, amém. Então olha o privilégio de vocês: aliança, concerto, lei, culto, promessa. E tem outro detalhe: vocês são privilegiados demais, porque o Cordeiro de Deus nasceu de vocês. É isso que, está entendendo, pastor Gerson? É isso que Paulo está querendo dizer. Vocês têm aliança, vocês têm promessa, vocês têm tudo, a glória, vocês têm tudo. E agora Jesus está falando com eles que gente que vem do Oriente e do Ocidente vai chegar no céu na frente desses que tem um monte de promessa. Aí eu vou reduzir, eu vou concluir, eu vou desenhar para você entender. Eles estavam tão próximos de Deus, e Jesus falou que vocês não estão tão próximos assim não, porque vocês estão pertinho aqui, mas vocês estão firmados numa lei, vocês não me recebem, vocês não entendem o meu projeto. Então o que vai acontecer? Eu vim para o que veio para o que era seus, os seus não receberam. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o gentio aqui, eu vou pegar o judeu ali, eu vou pegar o gentio ali, vou pegar o grego ali, vou pegar para todo lado, e esses que eu vou pegar, não sendo descendente de Abraão, vai sentar na mesa junto com Abraão. Lá em Ipanema um dia vai ter um grupo adorando o meu nome, que não é judeu, mas vai assentar para a festa. Tá fácil agora? Dá para entender? Quem pegou? Aí eu comecei a pensar: irmãos, como é que tem gente tão próximo do que Deus está fazendo e ele não pega nada? É isso aí, está morto. Deixa eu explicar para você. Vou achar meu lencinho aqui. De vez em quando eu acho uns lenços que eu já usei no bolso aqui, bolso para tudo quanto é lado que eu carrego comigo. Porque pastor aqui chora, viu, irmão? Quem lembra do abençoado do Gideão, diga amém. O Gideão estava sendo chamado. Aí ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, eu vou fazer um teste. Eu vou botar essa esponja aqui no terreiro, e vou botar essa taça aqui do lado. Se a taça amanhecer seca e o velo aqui que eu colocar amanhecer molhado, é porque o senhor está comigo. Aí tudo bem, do jeito que ele pediu, amanheceu. Mas ele falou: Senhor, leva a mão não, eu vou fazer outro teste. Faz o seguinte: se a taça amanhecer sequinha, ou melhor, cheinha, e o velo amanhecer seco, é porque o senhor está comigo. Por que o senhor está falando isso se não tem nada a ver? É que tem crente, irmão, que ele está pertinho do que Deus está fazendo. Deus está enchendo a taça de um crente, de uma taça. Ele está até na tampa, entornando, língua estranha, lágrima, arrepio. E do lado dele tem um sequinho, mas não sente nada, irmão. Está assim, ó. Pega o celular dele. Você viu que culto ontem? Não vi. Pois o negócio entornou do seu lado e você não pegou nada. Israel está do lado de Jesus. Para me pegar com a câmera está tenso, né, Marquinhos? Mas foca aí outra coisa aí. Aleluia, olha para cá. É porque eu estou andando para lá e para cá. Eu quero que você esteja molhado perto de alguém que está molhado. Sintam que alguém do seu lado está sentindo. Jesus estava dizendo: eu não quero tirar Israel da mesa de Abraão, Isaque e Jacó, mas eu quero que eles entram juntos.
Meu Deus, estou com a cabeça quente aqui, mas estou mesmo. Porque tem gente que vem num culto desse, amanhã você pergunta e ele fala, que rapaz, a glória está descendo. Jesus falou, vem gente de longe. É por isso, irmão, que tem gente na igreja 5, 10, 15, 20 anos, nunca sentiu nada. O camarada aceita Jesus, tem 6 meses, Jesus já pegou ele, batizou com o Espírito Santo, já começa a pregar, já está querendo fazer não sei o quê. Por quê? Envolveu no que Deus estava querendo. O outro está prestando atenção, vendo defeito em um, vendo defeito no outro, vendo defeito não sei quem. Sai fora, rapaz, aqui tu não tem que olhar lei e nem vida de ninguém, não. Olha para a tua vida espiritual na presença do Senhor e desfruta. Um monte de gente enjoada, só vê defeito, vai num culto, viu defeito do som, viu defeito não sei o quê, viu defeito no irmão, viu defeito na fala. Eu não estou vendo defeito nenhum aqui esta noite, eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Aí eu comecei a pensar em algumas pessoas que estavam perto e ao mesmo tempo estavam longe. Diga comigo, Eliseu. Como é que chamava o secretário dele? Aquele... o Geazi, né? O tanto de milagre que o Eliseu realizou, irmão. E não é que na hora que o Naamã foi embora, o Geazi foi atrás dele? E falou assim, desceu um pessoal do monte aí, não sei o quê. Não, você não vai levar só esse par de roupa, não. Você vai levar esse monte de coisa. Irmão, pertinho de Eliseu e longe do projeto de Deus. Deus está falando e a pessoa não está entendendo. Deus está fazendo e ele está esperando resolver problema para ele trabalhar para Deus. Você que está esperando solução de problema, mudar de líder, mudar de pastor para trabalhar, sabe quanto que você vai trabalhar? Nunca. Enquanto a luta está aí, eu vou trabalhando. Mas igreja boa era a igreja de Atos, muito boa, a igreja de Atos, cheia do poder de Deus, mas tinha Ananias e Safira lá no meio também, tá bom? Mataram o Estevão lá também, tá bom? Arrastava crente também, tinha o Paulo e o Barnabé, eles entenderam, teve que ter uma convenção em Jerusalém. Irmão, igreja boa é que a época, eu sempre falo isso, que nós morávamos tudo na roça, nós vinha tudo a cavalo. Se for para voltar, para você ficar alegre, compra um cavalo. Que época boa, era aquela época que nós ia tudo de caminhão, agora é de ônibus, é tudo de caminhão. Irmão, arruma um caminhão, combina com a prefeitura e monta no caminhão e vai para a igreja. Época boa, irmão, aquela época que nós ia tudo a pé. A pé? Você tem ar-condicionado, vida elétrica, hidráulica, tem dia que você não vem? A igreja não está ruim não, irmão, o que está ruim somos nós. A igreja é a mesma, porque o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, a noiva do Cordeiro é a mesma. Irmão, que a época que era bom, mas tinha umas reuniões que tinha que fazer com a porta fechada. Irmão, não sei o que lá, não sei quem lá tem uma televisão, viu um clarão na porta lá da casa do Marquinhos. Exclui porque tem televisão. Irmão, não sei o que lá, porque a irmã rapou a perna. Tinha umas reuniões, umas confusão. A gente saía, tinha que pôr um comprimido debaixo da língua para acalmar. E Jesus operava? Operava. Continua o mesmo Jesus hoje. Tem gente falador, tem gente desanimada, tem gente que não perdoa, tudo do mesmo jeito. Mas tem uma noiva também que desfruta da presença de Deus no meio de um monte de coisa. Vou falar uma das coisas mais fortes que eu vou falar aqui esta noite. Eu vou falar agora. Deus tirou Israel do Egito. Jesus tirou a igreja do mundo. E no arrebatamento o Espírito Santo vai tirar a igreja da igreja. O Espírito Santo vai tirar a igreja da igreja. Não entendi, pastor. Do meio dos frequentadores de igreja, o Senhor vai arrebatar a sua noiva. Porque nós tivemos por fora, o Espírito Santo te vê por dentro. Capacidade de perdoar, de amar, de suportar, de passar na prova. Tá estreito, mas tá bom, né, irmão? Aí Jesus falou assim, lá no reino do céu vai chegar gente na frente de vocês.
Vai chegar gente na frente de vocês. O privilégio dos judeus, irmãos, era maravilhoso. Eu anotei um monte de coisa aqui para eu falar, está tudo no meu papel aqui, e eu estou conseguindo até ler. Israel, irmãos, era chamado de povo escolhido. À medida que eu for falando, você fala um amenzinho. Era chamado de povo de Deus. Era chamado de povo escolhido. Era chamado de bichinho de Jacó. Você já pensou, Israel sendo chamado de bichinho de Jacó? Com um termo carinhoso, bichinho de Jacó. Não é bebê, como é que chama o trem? Born, não é? Reborn. Um monte de gente, se parecer na porta aqui para apresentar aqui, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Sangue de Jesus tem poder. O povo caça serviço, irmão. Deus me perdoe, eu posso ser processado, né? Agora eu já falei. É o seguinte, irmão, escuta só. Israel é chamado de bebezinho, de bichinho de Jacó. Não vou falar de novo. Bichinho de Jacó. Ovelha do rebanho. Menina dos olhos de Deus. É muito privilégio, irmão. Israel lá assim, esse aí não é Jesus, não. E Jesus só salvando aqui, salvando ali, vinha ali. Atendia um fariseu, atendia um publicano, salvava, ia resolvendo milagre. E aí hoje, eu vou concluir agora, que faltam 12, 13 minutos para as 9. Entra na história os gentios. Se depois você ler Romanos capítulo 9, capítulo 10 e versículo 11, olha para cá, Romanos 9, 10 e 11, irmão, é um negócio tão profundo. Eu vou só dar uma passada em cima para você ver, mas você tem que prestar muita atenção, porque senão você não vai pegar não, porque minha memória hoje está acelerada. Está rápida, entendeu? Capítulo 9, Paulo falou da tristeza que ele tinha por causa da incredulidade de Israel. Capítulo 9. No capítulo 10 ele fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação de Israel, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, Romanos 10, 3, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E Jesus falou, não vai precisar mais da lei, né, Fernando? Não vai, porque Jesus apareceu. Jesus apareceu. Aí Paulo vai falando desse negócio aí quando chegou, eu estava lendo agora à tarde, eu fiquei com a cabeça muito alegre, né? Você achou que eu ia falar com a cabeça quente, né? Aí o que está escrito agora aí? Paulo vai falando e tal. Quando chega no versículo de número 8, Paulo fala assim, veja bem, aleluia. Não, veja o versículo de número 7, por favor. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, versículo de número 8, por gentileza. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, versículo de número 9, a saber, presta atenção, o judeu não quer, o judeu rejeitou, o judeu está caçando lei, aí o que vai acontecer? Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Agora não é judeu e nem gentio, agora é quem confessar Jesus como Salvador. Aí, lá no versículo de número 10, diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Por isso que a igreja, quem está comigo, diga amém. Por isso que a igreja, meu amigo, você quer confessar Jesus como Salvador esta noite? Quer entregar a sua vida? Aí o camarada levanta a mão e fala, eu quero. Porque está falando que crê com o coração, mas tem que confessar com a boca. Não sou eu não, está escrito ali, não é lei da Assembleia não. É Paulo que falou. Aí, vai para o versículo de número... versículo de número 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12, porquanto não há diferença. Agora Paulo está falando, não é privilégio só de judeu e nem de grego não, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, judeu e gentio, que invocar o nome dele. E o versículo 13, você vai dar o maior glória dessa noite. Quem pode dar? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Aí, tem alguém dormindo? Não, né? Todo mundo acordado, diga amém. Aí vem a cabeça quente do pastor Jânio de pregar para todo lado e ajudar e fazer a obra, por causa do versículo de número 13. Versículo 13, o que está escrito de novo? Vamos lá, 1, 2, 3. No 13, Eloí. Volta o 13. 1, 2, 3. Porque todo. Aí que a minha cabeça esquenta por causa do 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há sem quem pregue? Mantenha aí. Quem sente que já foi perdoado pelo Jesus, diga amém. Quem sente que está salvo, diga amém. Quem sente que está esperando o céu, diga amém. Então tudo que você precisava, você já recebeu. O que você está fazendo parado aí sem pregar para alguém? Pastor, estou buscando a minha bênção. Que bênção? Carro novo. Que carro novo? Olha lá. Como pregarão só me ouvirão se não há quem pregue? Versículo de número 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos os olhos daqueles que anunciam a boa nova, não é assim, irmão? Quão formosos, irmão, sabe o quê? O que é bonito no crente não é cabelo, não é cabeça, não é olho, não é nariz, não é boca. O que é bonito no crente é o pé. Pelo amor de Deus, pastor, o meu é 42, não tem problema. Se você sai levando a preciosa semente, andando e chorando, os seus pés são formosos. Aleluia. Eu preciso terminar. Aleluia. Versículo de número 15, 16 e 17 para terminar. Mas nem todos que obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo e o ouvir pela. Então por isso que nós não vamos parar de pregar. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Vou terminar. Pastor, tudo bem, não tem como se eu falar mais alguma coisa, negócio aí dos gentios. Não, teria, mas eu acho que eu não vou falar não. Não, só mais um, Lucas 13, 29, está escrito assim, Lucas 13, 29, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eu fico imaginando quando chegar lá no céu, Jesus chamar você e falar: você conhece esse crente aqui? Não estou lembrado não, esse aqui é lá da África que você ajudou a ganhar. Esse aqui é de Cuba que você contribuiu. E esse aqui, esse é paquistanês. Aleluia, aleluia. Agora, Lucas 14, do 15 ao 24, conta uma história bem interessante. Eu estou fadigado, mamãe, ainda falta 6 minutos para as 9. Eu acho que eu precisava acabar de dar esse recado aqui, né? Que ainda tem um negócio um pouquinho mais apertado aqui para nós. Lucas 14, deixa eu achar aqui Lucas 14, qual é o versículo, por favor? Lucas 14, do 15 ao 24, deixa eu só contar a história para você. Olha bem, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: pode vir, está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo: primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Deixa aí. Quem compra um sítio sem olhar, irmão? Nem o Daniel. Olha o que o camarada falou: comprei uma chácara, um sítio, eu vou lá ver. Segundo, mandou chamar o outro. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentar a junta de boi.
me tenha por escusado também, não vou ter jeito não. O outro falou, eu casei, não vou poder ir não. Não sei porque que eu olhei para o lado dos jovens. Não foi nada combinado. Eu quero trazer aqui o Michael Tocha, para ele cantar aquele hino. Você vai casar, você vai casar. Tem um hino que ele canta assim, né? Aí, o servo falou com o dono da festa. O pai de família ficou indignado e falou, um não quis porque comprou o sítio, não é verdade? É. O outro não quis porque casou. É. O outro não quis porque comprou juntas de bois. É. Ninguém quis. O que o dono da festa falou, irmão? Sai por aí caçando, nas ruas, nos bairros, traz aqui os pobres, traz aqui os aleijados, traz aqui os mancos, traz os cegos, traz tudo para cá. E disse o servo, Senhor, eu fiz como o Senhor mandou, eu trouxe essa turma tudo quebrado, tudo machucado, manco, aleijado, chegou tudo cheio de droga, tudo bagunçado, tudo em prostituição, cheio de idolatria, tudo detonado. Mas o Senhor ainda falou assim, pode buscar mais, porque ainda tem lugar. Aleluia, e agora você vai ler comigo. E disse o Senhor aos seus servos, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, porque eu quero que a minha casa se encha. Aí eu quero dar um recado para aqueles que são inimigos da obra missionária. Tem um recadinho para você. Irmãos, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. É melhor a nossa igreja ter 20 crentes aqui do que ter 100 com problema. Os 20 brigam com o outro, dá problema do mesmo jeito. Pode ter 10 que brigam, porque 2 brigam. Não olha para o seu companheiro aí não. 2 brigam, imagina 10, imagina 20, né, irmão? Não é interessante esse negócio? Aí o Senhor falou, aí o camarada fala, não, irmão, Deus não quer quantidade, é melhor não ficar com aqui igrejinha, só esse esse pinguinho de gente aqui, mas a gente é tudo santo, né, irmã? Irmão, graças a Deus, nós somos muito humildes, né? Cutuca nele pra você ver. Humilde? Pode ser humilde, porque humilde não. Se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não tem nada de humilde. Não, mas eu sou crente, mas eu sou homem. Eu sou crente, mas não. Não, se você é crente, você pode ser crente e fazer isso. Mas se você for salvo, você tem o domínio do Espírito Santo em você e você faz diferente. Então Jesus quer quantidade, pastor, os dois, qualidade e quantidade, porque está escrito ali, pode convidar, pode trazer, porque eu estou querendo que a minha casa, enche. Já falei um monte de vezes que vou parar, mas agora eu paro mesmo. Conclusão, cuidado, porque você pode estar muito perto e ao mesmo tempo estar muito longe. Deixa eu te dar um recado, não fique fora do que Deus está fazendo. Vou terminar. Não fique fora do que Deus está fazendo. Tem gente pertinho do mover de Deus. E Jesus falando, vai chegar gente na frente. Quando ele assustar, já está desfrutando das minhas bênçãos. Dizem que um novo convertido chegou perto de um crente que já tinha não sei quantos anos de igreja. Chegou e falou assim, rapaz, mas você está numa alegria? Ele falou, graças a Deus, rapaz, fui batizado nas águas, Jesus me batizou com o Espírito Santo, estou com uma alegria que eu vou falar com você, tá? Meu Deus do céu, não sei nem explicar. Aí o crente antigão na igreja falou assim, eu também já fui assim. É só questão de tempo, daqui uns tempos você vai estar igual eu, assim, isso passa. Sabe o que o novo convertido falou? Se eu ficar igual o Senhor, eu aceito Jesus de novo. Se você sentir que está meio frio, meu filho, aceita de novo e fala, Jesus, vou recomeçar. Porque senão muita gente vai chegar na sua frente e você vai perder a bênção. Mas há uma proposta de Deus para nós aqui hoje. Enchamos, vamos encher desta presença e crer no poder da palavra. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Ah, pastor, gostaria tanto que alguém ouvisse essa pregação. Manda para ele, manda no link da nossa igreja. Entra lá no meu canal do YouTube, no canal da igreja, e manda para lá, né? Me manda para lá. Vamos cantar assim. Aqui nesta noite tem vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que já servem ao Senhor, tem novos convertidos, tem gente já mais antiga de casa, tem gente mais nova de casa. Mas faz o seguinte, como se estivesse começando a sua vida espiritual hoje. Tem um louvor que não quero nem saber quem é que compôs, só que ele é bonito, diz assim. Marquinhos, pega esse tom aqui para mim. Quero voltar ao início de tudo. Canta assim comigo. Aleluia. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Qual a distância que você está dele? Vou regressar ao... Bem suave assim. Pra Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. Você quer cantar como se fosse uma oração? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Onde é que você parou na vida espiritual? É, pastor, já fui obreiro, não sei o que, já falei língua, não. Mas peraí, já falou? Jesus não é o mesmo? Volta lá. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus valores. E diga, eu quero reconstruir. Olha aí. Vou regressar ao caminho. Eu vou volver às primeiras obras, Senhor. Senhor, você pode levantar a sua mão comigo assim, ó. Eu me arrependo. Olha aí, Gislaine. Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. De novo eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós estamos com a casa bem cheia aqui. Mas nós temos aproximadamente só no YouTube e no Facebook 330 pessoas nos assistindo. A minha pergunta é: chegar junto ou ficar para trás? Eu não sou muito disso, mas eu queria que você despertasse alguém do seu lado e dissesse assim: não vamos ficar fora do que Deus está fazendo. Diga. Diga para essa pessoa: Deus está trabalhando.
Oh, Yabaxeira, Deus está trabalhando.